mas talvez pelo menos um elemento que é importante para a gente ter clareza, para quem está nos escutando, em termos de tamanho mesmo. É, o, o, o quanto de recurso que costuma ir, por exemplo, pelo plano safra, para o agronegócio, e o quanto de recurso costuma ir para os demais setores, para os pequenos agricultores. Não sei se tu tem algum número próximo disso, algum percentual para a gente conseguir imaginar a Eu não tenho os desproporção. números exatos, mas é como se fosse assim 10 para um, né? Então, de 100% em torno de, vamos supor, de 100, De 100 100 reais, 10 reais, reais vai 10, aproximadamente 10 algo em torno reais iria disso. para a agricultura familiar. Sendo que essa até é uma outra questão, né, que a gente já vem batendo também nessa tecla há muitos anos. Há alguns anos, principalmente a partir uma pesquisa do IBGE sobre a questão da produção de alimentos, né? De onde vêm os alimentos que vão para a mesa dos Hum. trabalhadores, do povo brasileiro, né? Quem produz esses alimentos? E aí, nesse censo do IBGE, foi identificado que em torno de 70% da produção dos alimentos consumidos, eles são provenientes da agricultura familiar. Envolvendo legumes, frutas, grãos. Tubérculos, hortifruti, carnes, inclusive, né? Então, e aí eu digo em média 70%, porque tem alguns produtos que passam, inclusive, de 70%. Mas a média é em torno de 70% todos os alimentos consumidos, eles são provenientes da agricultura familiar. Tá. Mas a gente tem e aí a gente tem essa contraposição de que o recurso, né, o investimento estatal, ele vai, em sua maioria, né, o bolo maior sempre está sendo destinado para o agronegócio. E para comparar, talvez mais um elemento interessante, eu também não sei se tu tem esse dado na cabeça, porque deve ser um dado difícil, mas bom, 70% ou mais da produção que a gente come diariamente, o brasileiro, vem da produção familiar, da agricultura familiar. Tu tem algum dado ou percentual de quanto do total de terra agricultável no Brasil é ocupado pela produção, pela agricultura familiar? Ou quanto, em oposição, é ocupado pelo agronegócio? Tem alguma. Ou eu tô te A pedindo gente tem, demais? assim, mais ou menos, se a gente tem um dado, né, um dado assim mais geral, que a gente tem em torno de 1% dos proprietários, né, porque a gente tem aí diferentes tamanhos, né, de propriedades, mas em torno de 1% dos proprietários, eles concentram em torno de 50% das terras, Os grandes dos latifundiários. grandes das grandes as grandes áreas, as principais áreas. Então, o agronegócio, né, inclusive o agronegócio, a tendência é ele ir se expandindo cada vez mais, tanto é que a gente tem a própria questão do agronegócio e se expandindo para áreas de fronteira, a própria questão desse conflito com as terras indígenas, né? Porque há uma necessidade de ampliar cada vez mais, né, as áreas do agronegócio, que são usadas, em geral, para monocultura, né, para produção de poucos tipos, né? Se eu não me engano, hoje que a gente tem em torno de 4 ou 5 commodities, né? Que são produzidas pelo agronegócio. Por isso que a gente sempre, quando há essa propaganda, né? O agronegócio faz sempre essa propaganda de que é o agronegócio quem alimenta, né? O Brasil, ou quem produz, quem é o agronegócio que gera, né? Inclusive recursos, enfim, e sustenta a economia, né? Esse é o discurso. Mas do que o agronegócio produz, muito pouco fica no Brasil, né? Por quê? Porque a gente está falando de commodities, a gente está falando de produtos primários, né? São produtos primários que são
mais de 90% são exportados. Então, o feijão, o arroz, a mandioca, eh, enfim, esses alimentos básicos, né, as verduras, os legumes, isso não, o agronegócio ele não produz, porque ele não produz, inclusive, isso em grande escala, né? Então, são as pequenas ou médias propriedades que efetivamente abastecem, né, a nossa a nossa mesa, né, seja no campo ou na cidade. Então esse embate a gente sempre busca desmistificar, né, essa questão, mas só que claro, o agronegócio ele investe tanto a partir de alguns anos para cá, né, tem investido muito mais em marketing, justamente porque ele criou uma ideologia, né, então nas universidades, né, na mídia, em todos os lugares, e aí a gente está, inclusive, percebendo que até aqueles agricultores que são pequenos agricultores ou médios produtores, eles começam a se identificar como fazendo parte, Hum. né, Assim do como na próprio cidade o agronegócio. trabalhador ferrado está se identificando como um mini capitalista, um empresário de si mesmo, tem algo parecido Exatamente, no campo também, então, exatamente. que loucura. Mas claro, também é uma propaganda, dentre todas as propagandas, eu acho que essa é uma das que mais tempo tá no ar, né? A do Agro-é-Tech, Agro-é-Pop, tá na principal mídia, né? É, Nas nas novelas, novelas, etc. nas Exato, universidades, né, sim. ou fomentando debates, ou fomentando. Claro, porque eu acho também que eles têm uma noção que eles não podem brincar com o fogo e que eles são hoje talvez uma das principais frações da burguesia no Brasil, né? Agora, o que chama E eles atenção, precisam ganhar a opinião pública, né, sim, ganhar também, por quê? Porque eles têm pautas importantes, claro. no Congresso, principalmente. Para a bancada ruralista conseguir avançar, precisa ter uma construção ideológica por trás, consensual, né? Sim, precisa se legitimar, né, legitimar também as suas pautas, Sim. né, porque E essas pautas elas estão em constante disputa. isso é muito impressionante, porque quando a gente estuda a história do país, já no período colonial, né, a gente vê, bom, o Brasil ficou 322 anos basicamente sendo utilizado para extrair recursos naturais e ser enviado para fora, sobretudo para as metrópoles. Isso basicamente não muda no período imperial e basicamente também não muda na Primeira República. Vai mudar ali, sobretudo a partir de 1930, com um pequeno processo de industrialização que logo vai fracassar nos anos 60, 70. E é muito louco até pra gente, eu não sei, pelo menos pra mim, que mais ou menos já tenho conhecimento de causa, digamos assim, de alguns elementos da produção do agronegócio, o como é explicitamente utilizado a vasta riqueza do Brasil simplesmente para. Porque a gente é construído, educado ideologicamente diariamente, pela televisão, etc e tal, a comemorar, inclusive, os dados do agronegócio. Então, o agronegócio bateu tantos por cento do PIB, ou vendeu tanto. Mas assim, mas é um dinheiro que para nós tanto faz, tanto fez, porque não é um dinheiro que nós vamos ganhar efetivamente, não é um alimento que nós vamos consumir efetivamente, porque uma das principais commodities, não, a principal é a soja. A gente nem come soja. Quer dizer, é soja porque é alimento para o gado, basicamente. Então, é muito nítido como basicamente uma grande parte do Brasil está sendo utilizado simplesmente para arrancar riqueza para fora, vender para fora, para um setor ali ganhar dinheiro que, inclusive, nem vai gastar esse dinheiro aqui. Então, assim, Não. assim, para mim é muito gritante até hoje, e eu acho que vai continuar sendo, talvez até continuar existindo isso, o quão explícito que é, né? E eu acho que ele só não é mais explícito porque tem toda uma construção muito forte ideológica para conseguir colocar um véu. Porque não é tão fácil encobrir isso, porque é muito explícito. Então, imagino que tem que ter muita cobertura ideológica, né? Talvez isso justifique um pouco desse grande investimento Sim, ideológico, né? a gente tem algumas questões, assim, que são, eh, polêmicas, complexas, né, difíceis do agronegócio lidar, né, com algumas, por exemplo, né, as denúncias de trabalho análogo à escravidão, né, então muitas empresas, muitas fazendas, né, onde estão ocorrendo esses resgates, né, de trabalhadores nessa condição. A própria questão do uso intensivo de agrotóxicos, né, então existe também um debate na sociedade sobre isso.
digamos assim, um espaço fértil para esse debate, né, do uso de agrotóxicos. E no Brasil é uma quantidade absurda, né, que se aplica de agrotóxicos, inclusive de agrotóxicos que não são permitidos em outros países, né, e que aqui no Brasil têm sido liberados. E um outro debate também que foi fomentado também e que, querendo ou não, deu uma espinhada, né, na bancada ruralista, ali nesses latifundiários, que é também a questão do transgênico. Porque, por exemplo, uma das questões é que quando passou a ser obrigatório, né, colocar o selo Hum, do transgênico nos produtos, né? Quando tem uma origem ali, aquele T, né? Aquele num triângulo amarelo. triângulo amarelo com o T, né? Então, assim, imagina, é a mesma, mais ou menos a mesma coisa que eu acredito que a indústria de alimentos não está muito feliz, que é agora essas informações de alto teor em sódio, em gordura, em açúcar. Então, isso tudo vai limitando, eh, querendo ou não, né, traz um elemento, dificulta, né, pelo menos para uma parte do público, a aquisição ou a compra, ou vai, alguns consumidores começam a selecionar mais, né, esses produtos. Porque a indústria de alimentos, ela está o tempo todo jogando ali, né, tentando maximizar o seu lucro, né? Então, diminuindo o custo de produção, trocando, né, alguns componentes, enfim. Então, essa questão da discussão do transgênico foi um ponto bem importante, né, quase uma virada de chave, eu diria, para o que o agronegócio começou a perceber que ele precisava fazer a propaganda. Hum. Né, então foi por conta também dessas campanhas, né, não só o MST